Será que eu sou um bom programador? O que define um bom programador? Se você já programou alguma vez, é bem possível que você já tenha se feito essa pergunta. Hoje nesse vídeo eu vou responder para você o que eu penso que define um bom programador. Então fica aí. Para sabermos se uma pessoa é boa ou não em programação, primeiro nós precisamos definir o que é ser bom nisso. Será que é conseguir programar muito rápido ou fazer um código difícil e complexo? Então vamos agora aos 5 pontos que eu considero fundamentais para se considerar um bom programador. Número 1. Saber interpretar e questionar os requisitos de negócio. Eu considero uma competência bem valorizada pelas empresas, os programadores, que eles conseguem interpretar bem os requisitos de negócio que chegam para eles e também dar uma opinião crítica sobre isso. Isso demonstra que o programador ele tem bastante conhecimento sobre o produto. E por que é importante entender bem os requisitos? Se foi pedido uma certa funcionalidade no sistema e o programador ele acha que entendeu, mas na verdade ele interpretou errado aquilo, provavelmente vão surgir bugs em outras etapas do processo de desenvolvimento. Isso se o programador tiver sorte, porque se ele tiver azar, isso vai para a produção dessa forma. E além de poder gerar um erro em produção, também certamente vai ter um custo de retrabalho. Então é bem importante que os requisitos que foram solicitados estejam bem entendidos para evitar esses erros no futuro. Número 2. Fazer bons testes. Muitos programadores não dão a devida atenção aos testes unitários que devem ser feitos junto com o seu código-fonte. Muitas vezes se perde bastante tempo pensando numa solução e na codificação em si, mas para os testes unitários não se perde muito tempo e se deixa meio de lado. Porém, sempre que possível, deve-se fazer os testes unitários codificados, porque além de testar a nossa própria demanda, a nossa própria implementação, a gente está evitando erros no futuro de outros programadores que venham a alterar as nossas funções, o nosso código, e podem daí afetar o comportamento daquele método ou daquela função indevidamente. Fazendo bons testes unitários, a gente evita que esses erros aconteçam no futuro e dessa forma também a gente evita retrabalho, tanto da parte do programador quanto dos testadores, que vão ter que testar de novo se acontecer algum bug. Então, nunca deixe de lado os testes unitários como uma etapa extra do seu processo de desenvolvimento. Número 3. Fazer testes fáceis de se ler e entender. Existem muitas maneiras de se cumprir um requisito codificando. Então, dando um exemplo prático, a gente pode fazer uma função assim ou assim. Um código bem feito, de fácil leitura, ele tem que levar muitos aspectos em consideração, como por exemplo o nome da função, o nome das variáveis, se a função ela tem uma responsabilidade única, se ela está bem coesa. Nós sempre temos que considerar que o código que nós estamos fazendo não é feito somente para nós. Provavelmente outros programadores eles vão ler o nosso código e talvez tenham que alterar também. Então é bem importante que a gente faça um código que seja simples de se entender e também pensar que para futuras demandas ele não seja um código muito difícil de ser alterado, que não tenha que reescrever todo o sistema para alterar somente um ponto. Por isso que um código bem feito e bem pensado, ele é bem importante antes de simplesmente começar a codar para entregar uma demanda rapidamente. Número 4. Ter bom relacionamento com a equipe e sentimento de dono das atividades. Não existe coisa mais chata do que ter que lidar com uma pessoa que não se dá bem com a equipe no dia de trabalho, né? Chega a dar uma preguiça e uma vontade de adiar essa conversa quando a gente pensa que tem que falar com alguém assim. Na nossa área, a gente tem que lidar com muitas pessoas ao longo da nossa semana. Então é bem importante a gente cultivar bons relacionamentos, porque além de facilitar nosso trabalho, também pode evitar bugs no futuro. Pode ser que uma conversa que você deixou de ter com alguém por não gostar muito dessa pessoa, fosse a conversa que ia evitar um bug. Então, apesar de ser chato muitas vezes, tente se relacionar bem com todos, mesmo aqueles que você não gosta muito. Outro ponto que é importante é sempre ter o sentimento de dono daquelas tarefas que chegam para você. E o que eu quero dizer com isso? Quando chegou uma demanda e você codificou, não pense que o seu trabalho está acabado no momento que você entrega aquele código-fonte. Você precisa dar o apoio necessário nas próximas etapas de teste, homologação e até mesmo na entrega para produção, porque muitas vezes é a sua visão de programador que vai evitar os erros no futuro. Número 5. Não se limita ao conhecimento que tem para realizar uma tarefa. Ao longo da sua carreira é bem provável que você vai encontrar muitos desafios. E alguns deles vão ser de ter tarefas que ninguém da equipe sabe como desenvolver, mas que alguém precisa assumir esse papel. Neste caso, existem normalmente 2 perfis de programadores. Um que não vai querer pegar essa atividade porque vai falar que não sabe como fazer, e outro que mesmo não tendo muita certeza vai tentar desenvolver essa atividade da melhor forma possível. É claro que é bem mais interessante a gente ter essa proatividade de aprender alguma coisa nova para ajudar a equipe e a empresa. Mas caso você se encontre nessa situação e não esteja conseguindo evoluir, não esqueça de avisar os seus líderes
para que busquem a ajuda necessária e não deixar uma demanda parada há muito tempo sem ter evolução. Então, esses tópicos que eu falei que definem um bom programador, eles fizeram sentido para você? Eles fogem bem do estereótipo dos filmes em que um bom programador vai ser o cara com vários monitores programando na Matrix. Esses foram os pontos que eu considero os mais importantes para a gente definir um bom programador. Se você já trabalha na área, teve algum ponto que eu não falei que você também considera bem importante? Deixa aqui no comentário para a gente poder compartilhar. Não se esquece de se inscrever no canal e também deixar aquele like. Valeu, pessoal!